Alguém tem um lápis pra me emprestar? Em inglês, Danilo. Alguém tem um lápis pra me emprestar? Aprovado. Não faz uma atividade bagunça. Aprovado. Um 10. Você também falta muito, né, meu filho? E não faz trabalho. Aprovado. Professor, você não vai corrigir a matéria semana passada, não? Eu não vou copiar. O quê? Pois agora você vai me conhecer. Meu nome é Jefferson, tenho 25 anos, tenho uma filha chamada Manu. Que não é... Ô, professor, por que eles estão gritando? Porque quem grita mais alto é nós.